O texto do Evangelho, que será lido nesta manhã e que certamente falará profundamente a todos nós, convido toda a igreja a se colocar de pé. Evangelho de João, capítulo 13, apenas o versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Eu vou repetir. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Abre os nossos olhos, Senhor, nessa manhã, e também os nossos ouvidos, ouvidos da alma, do coração, para que entendamos e creiamos no que tens para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus amados irmãos e amigos, a realidade da dor é algo incontestável. Não há como negar que, em algum momento da existência, mais ou menos, todos vivemos a dor, todos sentimos a aguda chegada da dor. E a dor, ela é muito mais doída quando nós não a entendemos, quando não conseguimos racionalizar. Ela é muito mais doída quando, nos nossos critérios, ela é imerecida. Quando nos avaliamos as circunstâncias e aos nossos olhos tentamos fazer com que todos creiam que nós não merecemos e que estamos vivendo uma dor injusta, demolidora, que vem para arrasar a nossa vida. A dor que nos surpreende, diferentemente da dor esperada, calculada, daquela que vai erguendo-se no horizonte da vida paulatinamente e que sabemos inevitável e que um dia haverá de pousar sobre a nossa existência. Ela é diferente na provocação dos sentimentos de cada um de nós, da dor que chega de forma surpreendente. E ela chega de forma surpreendente quanto à origem, quanto à forma, de onde vem, como vem, de quem vem. Nos surpreende nas curvas da vida, nas subidas e descidas da existência. E é aí que as nossas reações são provadas, testadas e somos construídos, por incrível e mais paradoxal que pareça, pela mão de Deus através da dor. Não somos masoquistas, não cremos na autoflagelação, não praticamos autoaniquilação, mas entendemos à luz das Escrituras que, como disse o servo de Deus C.S. Lewis, a dor é o formão com que Deus constrói a nossa própria vida. E eu pretendo nessa manhã apenas recolher alguns exemplos bíblicos de gente que viveu dores extremamente dolorosas, de gente que viveu momentos de profunda agonia, caminhando na fé, e que conseguiu superar todas estas barreiras e vencê-las em nome do Deus a quem serviam. É por isso que o texto dessa manhã, que é uma palavra de Jesus a Pedro, para mim estabelece um princípio consolador. O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Calma, segura, tu não tens capacidade para ter a revelação total, tu não suportarias agora entender na sua totalidade o meu plano. Eu te criei, diz o Senhor, e sei que tua mente é muito finita para entender o que eu faço, mas um dia tu saberás, tu entenderás, tu compreenderás e tu verás que tudo fez sentido e que não houve nenhum equívoco de minha parte. Pensemos, queridos, em Abraão, o pai da fé, o herói da obediência, o homem da fidelidade, o homem do amor,
construtor de altares, fé incondicional, sai de sua terra, sai da família, viaja para um destino absolutamente ignorado, confiando no Deus que o chama, que o vocaciona, que o tira do lugar onde ele se instala de forma confortável para uma vida a respeito da qual ele nada sabe. Ele obedece, ele é fiel, ele ama, ele é apegado a Deus, ele cumpre tudo aquilo que Deus determina para a sua vida, não há nenhum momento de rebeldia. No entanto, repentinamente, o improvável, o inimaginável acontece na sua vida. Recebe ele a ordem de Deus de levar ao altar de Moriá o seu próprio filho. Era hora dos questionamentos, era hora da rebeldia, era hora do racional agir e dizer: isso não é Deus, isso é um demônio. Era hora da fé heróica de Abrão ser completamente corrompida pelas circunstâncias. Era hora de cobrar, de encostar, entre aspas, Deus na parede e dizer: onde estão os meus anos de fidelidade, de obediência, de apego, de pureza, de determinação, de compromisso, de amor, de fazer o que o Senhor me mandou fazer, de ir para onde o Senhor me mandou ir? Tudo isso foi feito para desaguar, para terminar, para desembocar nesta hora terrível de dor. Imagine a subida de Abrão ao Monte Moriá, e ainda como se um punhal lhe atravessasse o coração, a pergunta do filho, que olha para a caravana e diz: pai, aqui temos a lenha, aqui temos o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Não há como empatizar com Abraão e sentir a dor que ele deve ter sentido, mas a sua resposta é de fundamental importância. Diz ele: meu filho, o Senhor proverá. Eu não entendo, não passa pela minha compreensão, as minhas categorias de entendimento não conseguem decodificar o mistério dessa afirmação de Deus, do ponto de vista teológico, filosófico, existencial, seja ele qual for. Entender eu não entendo, mas uma coisa eu sei: para além da minha compreensão, há uma verdade, é a que o Senhor proverá. E diz a Bíblia que aquele monte ficou conhecido como o monte do Senhor proverá. E num rasgo de fé, Abraão disse aos seus operários, servidores: fiquem aqui, porque eu e o moço iremos e, tendo adorado, voltaremos. E ele sabia, racionalmente, que só ele deveria voltar, que apenas ele deveria voltar. Mas ele espera contra a esperança, ele crê contra a lógica, ele viola todos os princípios da racionalidade humana, fundamentada em princípios limitados do nosso conhecimento, e diz ao filho: vamos lá, o Senhor proverá. E vocês sabem a história. Deus operou o livramento, bendito seja o nome do Senhor. E se falarmos em José, jovem, dedicado, fiel, de oração, agarrado a Deus desde a meninice, moço cuja vida era de intensa comunhão com Deus, e que tudo o que fez na vida foi dizer aos familiares o que Deus lhe falou. Transmitiu a mensagem, abriu o coração, disse a palavra de Deus tal como a recebeu. Se há um jovem fiel na Bíblia, é José. No entanto, na caminhada da vida experimentou algumas das maiores dores que um ser humano pode experimentar. Em primeiro lugar, foi rejeitado pela família. E só sabe o quanto dói a rejeição quem já passou por ela. A rejeição, do ponto de vista psicológico, é aquela que provoca algumas das feridas mais dolorosas da existência. Emocionalmente falando, pouca coisa arranca tanto gemido, tanto grunhido, tantas lágrimas, tanto choro, tanto pranto quanto a rejeição. Seja ela rejeição familiar, rejeição por alguém com quem nos relacionamos,
seja esta uma rejeição profissional, seja esta uma rejeição da própria sociedade, porque nós não fomos criados e construídos para rejeição, nós fomos criados e construídos para sermos aceitos de braços abertos. José experimentou a rejeição. Em segundo lugar, o resultado de toda a sua fidelidade e obediência, aparentemente, foi a traição. Foi traído, não apenas traído, mas vendido, negociado como mercadoria. Há pessoas que são negociadas, cuja função profissional é negociada nos bastidores, no escuro, sem que elas saibam, e são tomadas repentinamente pela surpresa que fere, que penetra como um aguilhão, como uma espada. E quantas pessoas já se viram impedidas de caminhar na vida porque foram vendidas, literalmente vendidas, trocadas por cargos, por promessas, por vantagens, por dinheiro, por posição, foram mercadorias manipuladas. Assim foi com José. Não apenas traído e vendido, mas esse moço foi caluniado e difamado. E essa é uma dor das mais terríveis que pode haver. É quando alguém é acusado injustamente. Ora, se a acusação tem procedência, já dói. Se a acusação tem origem, fundamento, já incomoda. E quando esta acusação é gratuita, quando ela parte de onde não deveria partir, quando ela surge da família, dos amigos, tem origens absolutamente impensáveis, quando esta acusação vem para demolir e destruir, aí a dor que se instala é indescritível. Não apenas foi rejeitado, vendido ou caluniado, mas foi julgado e preso injustamente. Havia no coração de José a consciência de que aquele não era o lugar dele. Ele nada fizera para estar ali. Ele nada construíra que justificasse a prisão, a masmorra, a companhia de marginais, de bandidos. Ele nada fizera para ser rotulado como foi, para ser estigmatizado como foi. No entanto, na hora certa, Deus virou o jogo. Amém? José poderia muito bem ouvir isso. O que eu faço agora, tu não entendes, compreendê-lo-ás depois. E é nesse processo de construção que muitos se perdem. É nesse processo de edificação da vida, das reformas operadas por Deus, que muitos se desesperam, que muitos até abandonam a vida com Deus, para um dia voltarem marcados, quebrados, partidos, arranhados pela vida, humilhados como voltou um dia o filho pródigo. Pensemos em Jó, queridos irmãos. Não há que falar muito sobre Jó, basta dizer que ele foi um homem elogiado por Deus. Isso chega. Deus disse a Lúcifer: vistes o meu servo Jó, homem reto, íntegro, justo e temente a Deus. Imagine só as categorias com as quais Deus avaliou Jó. E quem avalia Jó é o olho que tudo vê, que tudo penetra, que tudo percebe. É aquele para quem não há sombra, não há como varrer para baixo do tapete a vida quando a avaliação é feita por Deus, quando o baú é aberto por Deus, quando o que se projeta no telão da vida é a opinião de Deus. E Deus encara Lúcifer, Deus olha para Lúcifer, que ali está para extrair os menores detalhes para acusar. Deus diz: vistes, você viu, olhou o meu servo, ele é justo, ele é reto, ele é íntegro, e ele é temente a mim. E essa era a vida de Jó, próspero nos negócios, bem-sucedido na vida, familiarmente era uma doçura. Diz a Bíblia que a cada final de semana eles se reuniam na casa de um filho e viviam esta paz gostosa, o amor fluía, corria entre eles, quando repentinamente a dor desabou sobre a vida de Jó. E todo o sofrimento dele vocês conhecem. Contudo, indo às últimas instâncias, a própria esposa disse:
amaldiçoa a Deus e morre. Vai para o suicídio, Jó, para viver essa vida. É melhor morrer. Ela não entendia que a vida é um bem valioso, o mais valioso dos bens, por pior, por mais dura que seja. Amaldiçoa a Deus e morre, te mata, destrói tua vida. Para que viver assim? E não achamos na boca de Jó um só momento de queixa contra Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, diz ele. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu irei para a presença de Deus. A esperança que se instala nele é comovedora. Diz ele: eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia se levantará sobre as nações. Independentemente do que eu vivo, do que eu sinto, do que eu sofro, do que eu passo, de minhas agonias, não é a minha dor que ratifica a existência de Deus, não é a minha agonia que determina se Ele é vivo ou não é, se Ele é justo ou não é. Deus é, eu não sou, e viva, portanto, a glória do Senhor. Morra Jó, caia Jó, diz ele, mas desta boca a maldição não sai. Ficou literalmente só. Virou uma bola, um novelo de lã nas mãos do diabo. Foi jogado para lá e para cá, chutado, viveu todo um drama. O que eu faço agora, tu não entendes, compreendê-lo-ás depois. Amém? Paulo, o grande apóstolo, amados irmãos, antes da conversão, interessante isso, era um homem de sucesso. Do ponto de vista humano, Paulo obteve tudo. Aos 30 anos, era membro do Sinédrio, o fórum autorizado pelo Império Romano na Judéia. Aos 30 anos, tornou-se o membro mais jovem da história do Sinédrio, com formação superior em pelo menos 4 grandes universidades da época. Formado, pós-graduado, aos pés de Gamaliel, o sábio dos seus dias. Tinha nome, relacionamentos espetaculares, status, e para fechar todo esse estilo de vida certinho, era extremamente religioso, da seita mais legalista do seu povo, os fariseus. Chega ele ao extremo de dizer, anos depois, que no que diz respeito à lei cerimonial, ele jamais contrariou um só ponto. Zeloso, em nome do zelo ele matava, em nome do zelo ele fazia o que fosse preciso, porque havia uma compreensão pessoal, embora equivocada, da justiça de Deus. Esse era Saulo. Aí um dia ele encontra Jesus, como diz o nosso bispo, tromba de frente com Jesus, na estrada de Damasco. E quando alguém bate de frente com Deus, Deus não cai, caímos nós. Saulo vai ao chão, e diz um velho pregador que quando a barba do fariseu tocou o pó, e ele sujou o rosto no chão, finalmente quebrantou-se, desceu da soberba e disse: quem és tu, Senhor? Jesus se revela, vocaciona e diz a Paulo: tu és para mim um vaso preparado desde antes da fundação do mundo. E Paulo, que maravilha! Mas de repente diz o Senhor: e eu vou te mostrar quanto importa a ti sofrer pelo meu nome. E daí para frente, olhando com olhos humanos, a vida de Paulo piorou, humanamente falando. Acabou o sucesso, passou a sofrer. Ele que nunca havia tido um processo na vida, passou a ser assíduo frequentador de cadeia. Ele que espancava os santos, ele chega a dizer em Atos, que chegou a obrigar santos a blasfemarem, agora apanha de vez em quando. De vez em quando é vítima de uma surra, levando 40 chicotadas menos 1, conforme determinava a lei. É caluniado, foi chamado, insinuaram que ele era adúltero, a ponto dele responder à igreja de Corinto dizendo: será que somente Pedro tem direito de ter uma irmã na equipe e eu não posso? Vocês acham que eu ando em mundano proceder?
foi chamado de feio. A igreja de Corinto diz: esse indivíduo é muito feio, a sua presença é fraca, é o que diz o texto. E o Dr. Martin Lloyd Jones, um dos grandes pregadores da Inglaterra no século passado, disse que Paulo era um indivíduo mais ou menos assim: pequeno, calvo, de pernas arqueadas, sobrancelhas grossas, emendadas e com uma conjuntivite crônica. Imagine você a figura. De modo que a igreja em Corinto dizia: as cartas são boas, mas a presença é horrorosa, o indivíduo é feio de doer, e ele sofre. Insinuam que ele é desonesto, chamam Paulo de desonesto, interesseiro, coleteiro. E ele responde indignado e diz: eu não quero o que é vosso, é a vocês que eu quero. Eu não quero o que vocês possuem, eu quero é o coração de vocês. E ele diz: estas mãos calejadas, sofridas, formadas em academia, aos pés de Gamaliel, mãos que andaram no sinédrio, que antes eram finas, bem tratadas, agora estão feridas e calejadas para o meu sustento, e na minha pobreza eu ainda socorri outros. E diz ele: esta glória ninguém me tira. Dizem que ele é limitado, é ruim como pregador. Mandem Apolo, diz a igreja, manda Apolo, porque Apolo prega bem. Paulo é meio gago, fala ruim, escreve bem, mas fala muito mal. Tudo isso depois que conheceu Jesus. Aí obedece a Deus e vai para Roma. Tudo em obediência. Na viagem, em obediência, o navio afunda, uma víbora o morde, a sua equipe quase toda o abandona, só Lucas fica com ele. E se Paulo fosse um cristão, talvez do quilate da grande maioria de nós que estamos aqui, iria avaliar na seguinte perspectiva: eu estou em pecado, porque está tudo dando errado. Ou iria pensar o seguinte: há um demônio querendo destruir minha vida, e não era. Ou então iria dizer: deve ter sido meu bisavô, meu tataravô que pecou e eu estou pagando por ele. E isso é uma forma evangélica de se dizer que é karma. Mas Paulo sabia que por trás de tudo estava a mão de Deus. O que eu faço agora, tu não entendes, mas um dia tu compreenderás. E para encerrar essa história de Paulo, ele tem a cabeça cortada na hóstia romana, é degolado, o sangue jorra em libação, por ordem de um imperador maluco, que era Nero. Essa é a história, amados irmãos. Quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida? Porque certamente, se eu pedisse para levantar as mãos, muitos de vocês poderiam agora levantar a mão e dizer: pastor, eu também sofro injustamente. Eu fui passado para trás, eu fui traída, eu fui enganado na minha boa fé. Eu estou decepcionado até com os irmãos na fé, até com a família da fé. Eu estou absolutamente desistindo de tudo. A dor é grande, todas as minhas expectativas foram frustradas. Agora, quando a gente lê a vida desses homens e entende que Jesus diz: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Quais são as lições que a gente tira hoje de manhã para a vida da gente? Em primeiro lugar, às vezes Deus nos permite entender a razão do sofrimento e das lutas, mas às vezes não. Aí a saída é crer e confiar. Há horas em que Deus esclarece, há horas em que Deus explica, e quando a gente entende, alivia um pouco. Quando a mente decodifica a dor, a gente tem um momento de alívio. Há horas em que Deus mostra, mas há momentos em que sofremos e Ele não mostra. E aí a sabedoria da vida com Deus indica que devemos descansar, confiar e crer, e jamais ter rebeldia ou blasfemar contra a poderosa mão de Deus. Portanto, se você nessa manhã entende porque sofre, amém. Mas se você não entende, amém também. Creia, confie, descanse, entregue, porque Ele sabe o que está acontecendo. Em segundo lugar, este texto que foi lido e a experiência desses homens me ensinam que o meu epílogo não é o epílogo de Deus.
A história pode terminar para mim, para Deus não. Você lembra de Lázaro? Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. Terminou. Para Marta e Maria, o epílogo já havia acontecido. Para Marta e Maria, o livro já estava fechado e lacrado. Contudo, para Deus, não. Então essa é uma lição. Nem sempre o que para mim é o fim, o é para Deus. Para você, nessa manhã que talvez pense, não tem mais jeito, acabou, é o fim, o livro está fechado, não há mais recurso, todas as instâncias já foram exauridas. Querido, eu quero lhe dizer também, querida, que este é o seu epílogo, mas não é o epílogo de Deus. A Bíblia começa com a explosão de criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Logo em seguida, a tragédia, a queda. E aí começam as desgraças. Mentira, insegurança, temores, assassinatos, roubos, adultérios, cobiças, tudo quanto se instalou no caráter do ser humano, todas as misérias, contradições, religiosidade hipócrita, pessoas destruindo pessoas, e essa coisa toda que vem sendo tecida na história do homem. Mas se você, por um lado, tem Gênesis que começa assim, leia depois o fim, Apocalipse, capítulos 21 e 22. O epílogo está lá. Nova vida, novos céus e nova terra, nova Jerusalém, tudo novo. O mal já não existirá. Deus será tudo em todos. Será o entendimento absoluto e total da vida e dos planos de Deus. O fim de Deus é Apocalipse 22, não é Gênesis capítulo 50. Gênesis 50 termina com o enterro de José e diz assim: e morreu José e foi sepultado, colocado num caixão e sepultado no Egito. Esse não é o fim da revelação. O fim da revelação é Apocalipse 21 e 22, e diz a Bíblia que os santos clamam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Portanto, anime-se. Eu não estou dizendo que não terminou para você. Você está certo em ver assim. Terminou para você, mas para Deus não. Lázaro, sai para fora. Esse era o epílogo de Deus. E em último lugar, a vida desses homens me mostra que quem crê no Senhor sai do sofrimento melhor do que entrou. Para quem é de Deus, o sofrimento nunca piorou a vida. Ao contrário, purificou, construiu, edificou, reforçou a fé. Os músculos espirituais foram fortalecidos. A têmpera dos homens de Deus e mulheres de Deus foi formada no fogo da fornalha, forjada ali, a ferro e fogo. Queridos, quem anda com Deus sofre. Jesus não é vacina contra sofrimento. Jesus não é antídoto contra sofrimento. Quem anda com Deus entra em cova de leões. Quem anda com Deus entra em fornalha de fogo ardente. Quem anda com Deus é perseguido por Faraó. Quem anda com Deus sofre. Contudo, há uma certeza: quem anda com Deus sai do sofrimento muito melhor do que entrou. Jamais alguém saiu pior. Quero concluir dizendo para você que creia: a história continua. Muitos aqui, eu sei, sofrem sem saber porquê. É melhor descansar e crer. O capitão é Ele. O timão está nas mãos dele. E olhe, descanse nisso. Ele sabe para onde vai. Amém? Vamos dizer juntos isso aí, todos? Ele sabe para onde vai. Mais uma vez. Ele sabe para onde vai. Não nos chamou para a derrota. Finalmente, quando a razão for insuficiente, creia. Quando as suas forças acabarem, a graça de Deus estará só começando. Amém. Curve a sua cabeça. Eu não preciso
de nenhum instrumento de adivinhação para afirmar que há muita gente aqui sofrendo. E não há sofrimento maior ou menor, porque a dor é muito pessoal. E a dor do outro, que aos nossos olhos é menor que a nossa, é muito grande para ele. Contudo, nesta manhã eu gostaria que você abrisse espaço para o Espírito Santo encravar no seu coração esta certeza: o que eu faço, tu não entendes agora, entendê-lo-ás depois. Basta saber que Ele está fazendo. Somos apressados e já queremos saber o fim. E muitas vezes aquilo que é melhor aos nossos olhos, futuramente será um laço e uma cilada. Mas o capitão deste barco sabe para onde vai. Ele conhece a rota. Não tenha pressa. Deus anda no passo da sua vontade. O epílogo ainda não chegou, meu irmão e minha irmã. A voz que lhe diz: acabou, perdeu, essa não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela que diz: o epílogo ainda vem aí. E prepare-se, porque vai ser festa por toda a eternidade. Não acabará nunca mais. E agora eu gostaria de orar com aqueles que nessa manhã, a seu próprio modo, vivem o seu sofrimento. Não compreendem, não entendem, não decodificam, o racional não lhes explica, mas nessa manhã entenderam que essa história não vai acabar assim. Creem de todo o coração que Ele é o comandante e querem dizer: Senhor, eu creio que eu não entendo agora, mas que um dia tudo vai ficar claro. Óbvio! Você quer, precisa. Eu vou pedir que você fique de pé e nós vamos orar com você. O reverendo Geocírio vai orar, suplicando que o Espírito Santo lhe faça descansar e saber que aquilo que você não entende agora, um dia você compreenderá. Pai querido, louvado e glorificado seja o teu nome. Em tua presença, Senhor, nos encontramos agradecidos, porque em todos os tempos, Pai, tu tens demonstrado o teu amor para conosco. Às vezes sofremos, ó Pai, dores atrozes, insuportáveis, cujos motivos, ó Deus, nem sempre ou quase sempre não entendemos. Mas uma coisa, Pai, a tua palavra nos faz entender nesta manhã, é que quanto maior for o sofrimento, quanto mais intensa for a dor, maior será a tua graça conosco, suprindo, ó Deus, curando, consolando, fortalecendo e nos dando vida e a certeza de que tu jamais te afastarás de nós. Por isso, Pai, nós cantamos com toda a nossa sinceridade: nós queremos estar mais perto de ti. Nós queremos estar na tua presença, Senhor, para recebermos a tua cura, para recebermos a tua graça, para recebermos o teu poder, para recebermos a força para continuarmos de pé. Em tua presença, Senhor, neste altar se encontram vários filhos teus, todos nós que estamos aqui. E nós te pedimos, Pai, humildemente, que supras as dores destes teus servos, que embora, Senhor, não entendam o motivo do sofrimento neste momento, possam entender e se alegrar na certeza de que tu estarás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós oramos assim, Pai, porque cremos em ti e o fazemos
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.